E para isso nós temos 4 mulheres que estarão contribuindo com essa parte. E para darmos abertura, nós convidamos a irmã Carmelita. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Eu estive ausente 2 sábados, mas eu estava em trabalho missionário. Estive em Piabeta e estive em Bugio, pregando a palavra de Deus. Senti a saudade dos irmãos, mas nós estamos em trabalho missionário. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo faça-se presente nesta reunião e que nós possamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Nós vamos ver em poucos minutos, recapitulando a lição do sábado passado, que falou sobre sabedoria para enfrentar dificuldades. Eu só encontro sabedoria para solucionar as minhas dificuldades se eu estiver firme em Cristo Jesus. Porque do homem não vem nenhuma sabedoria. O homem é falho. Nós somos falhos. E de mim não vem nenhuma sabedoria. Mas se eu quero sabedoria, eu peço a quem? A Deus. Porque Ele é a fonte da sabedoria. Só Ele é capaz de me ajudar. Só Ele é capaz de me ajudar nas minhas tribulações, nas minhas dificuldades, meus processos de tentação. Só Jesus. Só Deus é capaz de me transmitir sabedoria. Muito embora os homens sejam sábios, porque Deus dá sabedoria aos homens, mas nós não podemos confiar no homem, porque o homem é falho. O homem é falho, nós somos falhos. Muitas vezes nós confiamos as nossas coisas íntimas a pessoas. E muitas vezes aquela pessoa, no momento exato, ela põe para fora aquilo que nós falamos para eles. E Deus não. Deus me busca que eu te ajudo. E não passa na tua cara. Não é? Deus não passa na nossa cara o bem que Ele nos faz.
E é esta sabedoria que o Senhor passa para o seu povo. Que nós possamos ser sábios aos olhos do Senhor, através das suas bênçãos, porque só através das bênçãos de Jesus, só através de Deus, da sua sabedoria, quando Ele fez tudo, e a sua obra-prima que é o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, pensando desta maneira em buscar a sabedoria de Deus, passamos por a lição do dia de hoje, cujo título, irmão, nós sabemos, vamos falar sobre enfrentando a tentação. Pois é, enfrentando a tentação. Eu posso enfrentar a tentação por mim mesma? Jamais. Problema sozinha não aguento. Eu não aguento. Eu estou cuidando da minha mãe, eu digo, Senhor, por favor, me dá paciência, porque por mim eu não tenho coragem de segurar a mamãe, não. Eu não tenho forças, se ela cair, eu caio junta, porque eu não tenho forças. Mas se ele estiver ao meu lado, eu tenho forças. Ele vai me dar capacidade de cuidar dela até ela fechar os seus olhos, porque ela cuidou de mim muitas e muitas vezes, até agora ela cuidou de mim. Que Deus possa nos abençoar e que possamos entender o que o Senhor quer transmitir para cada um de nós nesta manhã. Então, nós vamos falar sobre mesmo, o que é que a igreja vai falar? Enfrentando a tentação. Olha, irmão, o que diz a palavra de Deus. Estamos numa sala de aula. Se estamos numa sala de aula, vamos chamar os nossos alunos a atenção deles. E vamos juntos ler o versuário da palavra de Deus. O que é que diz o versuário, irmãos? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz o homem, feliz você que suporta a tentação. Porque se você suportar a tentação, você vai ser vencida. Vai ser vencida por Deus. Eu só posso suportar a tentação se eu tiver de joelho dobrado. Se eu tiver de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, por favor, porque eu não posso fazer sozinha. E se assim eu faço, eu tenho a coroa. Porque diz assim, o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Nós somos chamados de bem-aventurados, felizes, aqueles que suportam a tentação, que vence a tentação, que consegue passar adiante. Essa tentação eu venci. Me ajuda a vencer a próxima. Porque se assim fizermos, certamente o Senhor estará conosco. E como consequência, nós teremos o quê? Nós teremos a coroa. Nós teremos a coroa. Só teremos a coroa se nós somos capazes de vencer a tentação. As tentações. E diz o Espírito de profecia, irmão, o seguinte: fale e haja em harmonia com as suas orações. Então, se eu falo, se eu oro de um jeito, se eu peço, mas as minhas ações são diferentes, não adianta, não passa do teto. Fale conforme que você, ore conforme a sua fé. E diz a palavra de Deus, fará uma diferença infinita se a provocação mostrar que a sua fé é genuína, ou se revelará que as suas orações não passam de simples formalidades. Então a gente aí ora, muitas vezes a oração tão comprida, a gente pede tudo e o outro não pode pedir mais nada porque a gente já pediu tudo. Não é? Então temos que ter muito cuidado com as nossas orações. Que as nossas orações sejam orações breves, sejam orações objetivas, sejam orações que saiam da nossa alma, que sejam orações que realmente sejam verdadeiras, que estejam de acordo com o nosso proceder, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Vamos para o primeiro tópico, irmãos. O fator de crescimento espiritual. Descreva o segredo de Tiago. Descreva o segredo de como Tiago pode ser cumprido em nós. Como eu posso saber? O que é que Tiago escreveu para nós? O que é que Tiago escreveu, irmãos? Meus irmãos. Sim, Tiago 2, vamos ler, por favor. Meus irmãos, olha, sabe que contraste. Fiquem alegres, confortados. É um contraste, né? Nós devemos ficar como? Ficar como? Triste, né? Fiquem alegres, porque você venceu essa tentação. Olha, irmão, como a palavra de Deus ela é interessante.
Diz a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Não é umazinha só não, não é uma tentaçãozinha só não, são várias tentações, porque se eu venço uma, vem outra, se eu venço uma, vem mais outra. Mas olha, diz a palavra de Deus, toda aprovação recebida como uma ferramenta de aprendizado produzirá alegria. A vida religiosa inteira será gratificante, elevada, enobrecida, perfumada com boas palavras e obras. Veja lá o que diz a palavra de Deus. O inimigo se agrada quando vê pessoas deprimidas, abatidas, e gemendo. Pois é, eu estou com uma aprovação tão grande que eu estou morrendo, eu não saio do quarto, eu não vou mais para a igreja, porque eu estou tão preocupada. Olha, quem gosta disso? O nosso aniversário. Ele gosta que a tentação venha, a aprovação venha e eu fique amarrada, triste. Ele e meu pai na quarta, no sábado eu estava na igreja. Meu pai passou para o Senhor e a vida continua, vamos louvar o nosso Deus, porque a aprovação passou, meu pai está dormindo no Senhor e vamos caminhar, vamos buscar a salvação, porque a nossa vida cristã, ela tem continuidade. É no momento de luto que eu provo que eu tenho fé. É no momento que a gente perde os nossos familiares, que a gente vê que a gente tem fé. Que a gente não fica com o mundo chorando, gritando. Não! Passou, descansou, fez a sua parte aqui na terra. Então, irmãos, é nesse sentido que nós somos, vencendo a aprovação, nós temos alegria. Porque assim fazendo, irmãos, Deus estará ao nosso lado. Diz mais assim, irmãos, ó. Seu objetivo é produzir essas impressões especificamente quando é o efeito da nossa fé. Aí é uma aprovação terrível. Uma aprovação do nosso lar agora muito terrível, né? Meu filho, um dos meus filhos muito trabalhador, ele teve a Covid e foi para matar. Mas ele teve uma esperança. Ele estava na hora de ser internado e ele ouviu uma voz que dizia: saia daqui. Ele tomou um susto, não tinha ninguém ao lado dele. A voz tornou a dizer: saia daqui. Ele ouviu a voz, procurou, não tinha ninguém ao lado dele. A terceira vez: saia daqui. Chamou a enfermeira e disse: eu não vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou para casa. Os pulmões do meu filho estavam totalmente contaminados. Mas o Senhor proveu a vida do meu filho até hoje. Ele está sem trabalhar, está em tratamento, mas ele teve fé. Apesar de ele não estar na igreja, mas ele creu, que ele aprendeu. Ele aprendeu a palavra do Senhor, que se ele tivesse fé, ele venceria. Ele está aí, está lutando, mas o Senhor lhe deu a oportunidade. Ele está lá. Irmão César prova disso. Irmão César sempre visita e vê sempre, como ele diz: eu tenho fé, eu vou ficar bom. Então, irmãos, é essa fé que Deus quer que nós, como cristãos, tenhamos. Essa fé de que a aprovação está vindo, ele conversa do prefeito que tenha fé. Isso vai passar. E nós estamos orando por você. Deus é maravilhoso. Você crê? Se você quer, espere. Espere, porque Deus vai fazer uma obra especial. Na letra B diz assim, sim, irmão. Essa passagem de Neemias, que ali já estava a vida de Deus. Israel tinha se afastado de Deus, né? No período em que o rei Artaxerxes foi feita ali a conclusão do templo. E Neemias, os sacerdotes, leram a lei perante toda a igreja, toda a congregação, concernente o que levou a ele a passar 70 anos no cativeiro, preso. E na conclusão do tempo, ele foi ler a lei. E o povo ficaram triste em saber que tudo aquilo aconteceu por ter abandonado Deus. E Neemias ficou triste, foi um momento marcante. Aí ele disse: olha, não fique triste, né? Porque a justiça segundo Deus, o problema é arrependimento, se arrependam, mas alegre-se, comam, cultura e tal, vê para quem não tem. Então, não adianta a gente dizer que se arrependeu de alguma coisa, ficando triste. Às vezes até as pessoas não entendem, quando alguém se arrepende e fica animado, cantando, aí alguém pode dizer assim: não tem noção do que fez. Não interessa. Interessa quando você descobre que recebeu
perdoa, e muitas vezes não perdoa, mas não confiar em Deus. Então, nesse período, o povo foi triste, porque descobriram que 70 anos que eles passaram em cativeiro, muitos foram mortos, foi por causa que eles pecaram contra o Senhor, transmitindo a sua vida. E ficaram bastante cabisbaixos. Eles não ficam assim, se alegram, vão comer, gordura, na época estavam todos atrapalhados mesmo, então regozijem-se. E quem não tiver, você leve para alimentar a missão dele. Não fique triste, só você arrependa, acredita no perdão que Deus nos deu, tem um vale de chorar nos muros da cidade. Então, é um momento de tristeza. Você mencionou isso o pai, né? E às vezes, quando alguém morre, as pessoas querem morrer também, viu? Vai ver por aí. Deus quer que nós aprendamos a um exemplo que nossa vida é curta e não temos que pegar o tempo que quiser. Obrigada, meu Senhor. A letra B diz assim: e por que Deus permite que provocações nos atinjam? Pois é, sabe? Sabe por que Deus permite que provações, não é pecado, que provações aconteçam conosco? Eu preciso crescer, eu preciso me fortalecer, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Então, se os problemas que vêm na minha vida me deixam em casa, eu não vou mais para a igreja, não. Eu não estou vindo para a igreja no quarto domingo, porque muita saudade, porque está difícil vir para a igreja. Eu vim sozinho para a igreja. Não tenho mais perna para caminhar, como caminhava muito, mas tenho prazer de estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar melhor do mundo. É aqui onde a gente derrama as nossas lágrimas. É aqui onde a gente louva ao Senhor. É aqui onde a gente aprende a sua santa e bendita palavra. É este lugar maravilhoso. Então, irmãos, lá na galeria dos salmos, né? Estão todos eles passaram por dificuldades. Todos passaram. Mas eles venceram. Nós vamos ser vencedores. A igreja de Deus vai ser vencedora. Precisamos estar alertas do que está acontecendo no mundo. O povo de Deus deve estar preocupado com o que está acontecendo no mundo. O mundo está caminhando para um caos terrível. Só cego que não percebe. Nós temos pleno conhecimento de tudo. E diz a palavra de Deus, quando estas coisas estiverem acontecendo, eu tenho que ficar como? Alegre, porque está perto a minha redenção. Chega de sofrimento, chega de estar aqui nessa terra terrível. Você não tem paz, não tem paz em casa, não tem paz na igreja, não tem paz na rua, não tem paz no trabalho, não tem paz na família. Satanás está dominando isso aqui e Deus está tirando da terra paulatinamente o seu espírito. E o povo de Deus deve estar alerta, buscando, vendo que as tentações são muitas, que as dificuldades cada dia é pior. Do lado tem dificuldade, na família tem dificuldade, na igreja tem dificuldade, na igreja tem dificuldade. E nós temos que estar alertas. Senhor, Jesus está realmente voltando. Eu preciso me santificar, eu preciso melhorar. Diz aqui, ó irmão, no finalzinho da nossa, diz assim, ó: se vencermos nossas provações e alcançarmos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportaremos a prova da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, e estaremos mais fortes, mais firmes, mais preparados. Se eu conseguir vencer, me dar paciência com minha mãe, porque é o 5º mandamento. Se eu transgredir o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, eu vou transgredir toda a lei e eu vou estar perdida. E para eu suportar, eu tenho que fazer o quê? Orar, buscar, fazer prova da minha fé, dizer: Senhor, segura as minhas mãos, porque eu sozinha não sou capaz. Que Deus nos abençoe. Passando a palavra para a nossa irmã, falar com dignidade e São Cristo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus habite no coração de todos nessa manhã. Amém. Então eu me sinto feliz de estar aqui na presença dele, juntamente com os irmãos, para passar o segundo tópico da lição, né? Tem como tema resultados melhores do que imaginamos. Que resultados são esses? Quais são os resultados de exercitar a paciência
Então, igreja, quais são os princípios, quais são os benefícios quando exercitamos a paciência? O que é que acontece quando nós fazemos isso? Nos tornamos mais humildes. Nos tornamos perfeitos, né? Aqui diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, a paciência, quando nós a desenvolvemos, aí nós nos tornamos perfeitos. Deus nos capacita, né? Nos orienta, nos ajuda, e aí nós crescemos. Então, os benefícios são muitos, são vários, e eles são muito bons para a nossa edificação espiritual. A paciência, como nós todos sabemos, é a virtude dos sábios. E é com virtude que ela precisa ser exercitada para crescer. Quanto mais exercitamos a nossa paciência, mais crescemos espiritualmente diante de Deus. O texto de Lucas, no capítulo 21, versículo 19, diz assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. Então eu posso dizer que é na paciência que eu tenho a saúde. Porque muitas vezes a doença é fácil de entrar e difícil de sair. E é nesse momento que nós precisamos exercitar a paciência. Às vezes a gente usa um remédio, o remédio não dá resultado. Não é motivo da gente ficar impaciente e reclamando. Aí tem que correr atrás da nossa saúde, né? E isso devagarinho, passo a passo. E é na paciência que nós temos a nossa família, porque não é fácil lidar com cada personalidade, né? Cada um tem uma maneira de agir e pensar. E a gente tem que ter a paciência, esse dom maravilhoso, para lidar com a nossa família. E é na paciência que eu tenho a salvação. Porque são muitas provas que nós passamos aqui nesse mundo, né? São várias. Então, tudo isso são bênçãos. Mas em um momento de impaciência, a gente pode perder tudo. Então, a paciência precisa ser exercitada, porque pacientemente poderemos suportar as adversidades da vida sem perder a confiança em Deus. A letra B. Como e por que Tiago nos mostra um quadro mais amplo do que a mera visão secular de poder e de prosperidade aqui neste mundo corrupto? Tiago, ele traz aqui uma ilustração. Ele diz que a glória passará como a flor da erva. A flor, ela aparece, depois vai desabrochando, mas ela não demora muito tempo. Ela passa alguns dias, mas depois, de repente, ela murcha e cai. Então, os bens materiais, a vida financeira, é uma bênção de Deus. Mas a maior bênção não é esta. Como e por quê? Como e por quê? Nós vemos o exemplo da cidade de Babilônia, né? Babilônia era a glória do mundo antigo. Era chamada a cidade dourada. Babilônia, ela tinha uma arquitetura monumental, linda, maravilhosa. Ela transmitia uma grandeza e majestade invejável. Era o poder real. Mas diz a nota aqui que com facilidade ela deixou de existir. Então, precisamos aprender uma lição disso. Precisamos entender que a visão secular, ela precisa ter o seu lugar de um modo tal que a maior riqueza sejam as bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Enfrentando a tentação. Terceiro tópico. No calor da batalha. Esse no calor da batalha, ele faz nos lembrar de 3 jogos que foi jogado na fornalha dele. Quem lembra? Exatamente. Literalmente, eles estavam no calor da batalha. Estavam jogados ali na fornalha dentro. E tinha uma quarta pessoa, a qual eles demoraram a olhar. Quem era a quarta pessoa? Cristo Jesus. Então, no calor da batalha é onde a gente deve
olhar para Jesus, confiar. Viu, Marlene? Ah, Aqui diz assim, falando sobre esse pensamento aqui no calor da batalha, eu comprei aqui um pensamento, diz que a vida é cheia de lutas. Cabe você enfrentar ou recuar. Isso faz a diferença entre vencer ou desistir. É por isso que aí a nossa vida sempre está assim, né? Você tem que lutar, trabalhar, né? Esse ciclo. Se você recuar, pronto. Ao enfrentarmos a prova, o que devemos fazer? É o que nós falamos, né? É orar. É porque no calor da batalha que muitas vezes a gente cede às tentações. E a tentação ela sempre virá. Mas ao que vencer, é dar a coroa da vida. Exatamente. Por que é errado dizer que Deus envia provações e tentações? Nós vamos ver na oração do Pai Nosso, né? Vamos recitar essa oração, todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos tenta? Não. Mas Deus permite a tentação? Exatamente. Porque Deus não tenta ninguém. Mas quando a gente é tentado, quem nos tenta? Satanás nos tenta. Mas Deus nos livra do mal. Então, Satanás nos tenta dia a dia, mas ele dá o livramento. Quando o acusador ataca nosso caráter manchado, como o Senhor nos defende? Interessante que Satanás, ele sabe nosso nome, assim como o Senhor também sabe. Mas ele não nos acusa com o nosso nome, ele nos acusa com o nosso pecado. Ele nos chama pelo nosso pecado. Mas Deus está disposto a nos chamar e nos perdoar. É obra de Satanás apontar os pecados. Ele leva a pessoa a pecar, Ele depois... leva a pecar e depois ainda nos aponta o pecado. Mas o Senhor, ele nos exorta. Depois que ele aponta o pecado, a senhora é o servo que faz isso. Exatamente. Ficam machucando Jesus. Não é o servo, antes que é bom, que é cristão. Por que ele faz isso? Fica acusando Jesus. Acusando Jesus. O trabalho de Satanás é nos acusar. Mas o trabalho do Senhor é nos proteger. 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, não para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Também estou feliz de pela primeira vez estar aqui na frente, né? Para estar passando a lição com vocês, esse tópico de quarta-feira, que diz a força de Deus em nossa fraqueza. Aqui me pediu para explicar a frase da oração e não nos conduz à tentação. Mas nós acabamos de ver aqui pela irmã que não é Deus que nos conduz à tentação, né? É quem que faz isso? Nosso próprio pecado. Ele é quem nos coloca as provações. Se nós não estivermos vigilantes, o que acontece? A gente cai. E aí então, ele coloca ainda na nossa mente que quem é o culpado disso foi Deus. Por isso Deus está sempre atento, né? Mas é maravilhoso saber que nós temos um Deus que está pronto para vir ao nosso auxílio, né? Quando nós precisamos. E perdoar. E é isso que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que nós devemos pedir a Ele, clamar a Ele, né? Que Ele, o Espírito Santo, vai estar ali nos auxiliando, né? E devemos clamar, pedindo a Deus que venha ao nosso socorro.
é a promessa, né? Eu gostaria de destacar 2 pontos nessa notinha, né? O primeiro se encontra no segundo parágrafo, que diz que nós devemos orar para Deus, não nos deixar cair, não nos deixar ceder ao mau desejo de seguir os clamores do nosso coração. E o segundo ponto está no final do terceiro parágrafo. Diz lá que, quanto a nós é necessário bloquear todos os caminhos pelos quais o tentador possa nos alcançar. Isso é fundamental na nossa vida? Sim. Nós não devemos, por vontade própria, nos colocar no caminho de quem? De Satanás, o terreno do tentador. Mas às vezes isso não é possível. Às vezes nós estamos, né, em situações que estamos ali pendentes, né, a cair. É quando nós devemos ir ao auxílio de quem? De Deus para nos socorrer. Eu quero citar o exemplo de José. José foi colocado ali logo, né, ainda bem jovem, para cuidar dos bens de Potifar. E ali então ele foi tentado pela mulher de Potifar. O que José fez? Fugiu, deixou até a capa para trás, né? É isso que nós devemos fazer, irmãos. Fugir quando não nos for possível. Não nos colocar em situação de perigo, devemos fugir. Mas às vezes também isso não é possível, fugir. Nós devemos enfrentar. E eu quero citar isso no segundo tópico. No segundo pergunta. Que apelo e garantia Deus nos dá a respeito da tentação? Qual a garantia que nós temos? Muito bem. Ele nos garante que nós seremos vencedores, sairemos vencedores. Né? Se nós pedirmos sabedoria a Deus, pedirmos força, nós vamos sair vencedores. Por quê? Exatamente isso, irmão. Deus não permite que venham a nós tentações maior do que a gente possa suportar. Por isso que nós já temos a garantia, além de Cristo ter vindo comigo, estar pronto para nos auxiliar, nós temos essa certeza que a provação não é maior do que nós podemos suportar. E agora sim eu quero citar um segundo exemplo. É o exemplo de Jó. Jó estava ali, né? Bem, né? Vivendo bem. Mas o que Satanás fez? Foi lá e colocou um monte de coisa que Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó, né? Para ser provado a sua fé. E o que Jó fez? Permaneceu o quê? Firme. Essa é uma ocasião que nós não conseguimos fugir. Porém, nós podemos o quê? Como Jó, permanecer firmes, né? Porque nós temos a promessa nos Salmos 91, versículo 7. Quem lembra o que diz lá? Muito bem, irmão César. As pessoas costumam dizer assim que a carne é fraca e o espírito é forte e a carne é uma desculpa para pecar. Mas, na verdade, quando surge uma tentação em nós, é uma oportunidade de nós comprar o que nós precisamos. A gente nunca sabe se somos ladrões, se vamos adulterar, enquanto não formos tentados. Às vezes nós falamos com os outros, não fez isso. Mas vai chegar um momento que nós haveremos de ser provados. Porque ninguém vai ao céu sem que tenha passado pela prova. Não vai ninguém cuidoso para o céu. Todos que vão ter a vida eterna, eles vão passar por maiores provas que Satanás preparou, dizendo que era impossível o homem superar. Então, a gente tem que entender que quando surgiu a oportunidade de você dar uma ferradinha, vamos dizer assim, lembre que a oportunidade de você foi prática que você aprendeu. E se for maior do que a sua força,
E muitas vezes você sai com mentiroso, sai com errado, porque você evitou fazer algo que poderia agradar o nome do Senhor. O que interessa é nós estarmos com Deus. Deus nos ajude. Então, encerrando, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós para que possamos confiar nessa promessa. Amém? Amém. Olá, igreja, mais uma vez, bom dia. 20 dias atrás, a irmã Marcela me procurou e perguntou se eu poderia passar o último tópico da lição, né? Hoje é um dia dedicado às mulheres, né? E sim, eu aceitei. E quando foi, eu não lembro se foi domingo ou segunda. Geralmente eu começo a estudar a lição na segunda-feira, eu sempre pulo domingo, eu estudo as duas. Mas aí eu amanheci, 5 da manhã, pensando na minha própria vida, na minha própria história, né? Eu disse assim: quem eu seria se não tivesse passado por doação? Aí fiquei meditando e acabei agradecendo a Deus. Aí quando eu fui estudar a lição, que eu abri a lição vinha assim, parece que eu já tinha lido a lição, né? Mas para vocês entenderem como é que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Então eu agradeço a Deus por eu ter essa condição hoje de estar entendendo o que Ele fez na minha vida. Vamos continuar a lição. A lição está maravilhosa, né? Ela vem assim nos incentivando a permanecer firme, seja lá em qualquer situação que a gente passar, né? Porque Ele tem sempre um meio de escape. Provações em perspectiva. Para que possamos permanecer em Cristo e assim sermos libertos da tentação, o que devemos sempre escolher? Devemos sempre escolher, né, o lado da obediência. Devemos escolher a Cristo, porque sem Ele nós podemos fazer alguma coisa? Nada, né? A Bíblia diz: sem Ele nada podeis fazer. Devemos escolher o caminho da obediência e ao reclamar do divino poder, nós seremos atendidos, né? Irmã. A escolha é sempre nossa quando Satanás oferece a tentação dele. Quando ele ofereceu a Eva o do fruto, ele não obrigou ela a comer o fruto. Ela simplesmente fez uma escolha. E cada vez que nós somos tentados, a escolha sempre é nossa, né? Então que possamos assim sempre resistir, porque Deus dá sempre o livramento. Não, não. Eu tenho a dúvida mais que poderá nos obrigar a fazer mal. Então, isso é uma coisa que nós temos dentro. Quando você falou em Eva tinha olhado para a fruta e viu que ela era uma fruta bela, agradável aos seus olhos. Então, ele ali aplicou as suas artimanhas. Então, esse conosco. O problema é que eu tenho um defeito e quero executar o defeito e aí vai. Então, eu aqui tenho isso, podia dizer que não, porque justamente essa situação disso, porque se nós mesmos nós vamos melhorar o nosso caráter, como você vê, é isso que Deus quer. E nós só podemos ser perfeitos quando nós merecemos esse defeito de caráter. Então, precisamos lutar contra esse outro lado, que é melhor, que é seguir a Deus e a obediência, como você falou. Então, né? O diabo, ele conhece mais a nós do que nós mesmos. Então, ele só vai oferecer para a gente aquilo que satisfaz os nossos desejos. Por isso que nós não devemos nos demorar em certos terrenos perigosos. Por exemplo, se eu gosto de beber, mas eu não quero. Mas se eu estou lá perto de quem bebe, eu vou ter que terminar fazendo o quê? Bebendo, né? Exatamente. Se eu quero, por exemplo, eu propus para mim uma dieta. Eu amo o bolo de chocolate. Mas se eu estiver próximo a quem está comendo, eu vou comer, gente. Entendeu? Eu vou ser tentada a comer. Então, a gente precisa também se desviar dessas situações, né? Então, nós temos muitas provas. Por exemplo, a gente vai a uma festa, né? Somos convidados para fazer uma coisa. Chega lá, tem tudo para tudo. A gente não quer? Não.
prezando. Na verdade, fazer de bom é Deus, não é nós. A gente está fazendo de mal é Satanás. Então, por isso, eu já fui menino na roça, e nós não queríamos pegar o pássaro, a gente colocava Deus fio e botava comida. E a gente ia ser misturando com aquela maravilha, e sorvendo, não dizia nada, porque ele achava que ficaria, sempre achava que vinha. E até que nós amávamos, mas filha, não foi claro, Satanás, ele é criador de todos os vícios, de todo o pecado. Ele é semelhante, vamos dizer, um grande traficante. O traficante vai oferecer nenhuma droga para uma pessoa que não tem esse vício. Ele vai oferecer para alguém que ele deu graça. Diz, olha, de graça, isso manda uma fumadinha aí. O guri vai lá, dá uma fumadinha, fica leve, gosta. Uma coisa maravilha. Bom, mas quando o camarada está viciado, bem viciado, ele agora diz: você só vai tomar agora se comprar. Satanás nos aviciou no pecado. Ele criou este mal. Nos ajudamos. Porque alguém disser que não sente vontade de pecar, ele não é desse mundo. Não. Mas todos que estão na terra têm tendência ao pecado. Está escrito que esses pecados que há dentro do nosso coração, não foi Deus que colocou, foi Satanás. O Senhor sabe, o momento certo, para nos tentar, cabe uma decisão. Então, Satanás é o traficante, então ele nos abençoa o pecado. Através do nosso Pai, nós herdamos essas tendências, ter raiva, ter rancor, ter ódio, não é de Deus, é do adversário. Cabe nós agora lutar, dar força ao Espírito Santo a ser decidido. É legal. Amém. Então, né? Para podermos assim. Para podermos assim também resistir às tentações de Satanás, né? Nós precisamos falar mais próximo de Jesus, né? Porque sem ele nada somos e nada podemos fazer. E também podemos responder como Jesus respondeu quando foi tentado, né? Quando ele foi levado ao deserto, Satanás tentou ele, mas foi o que ele disse: para trás de mim, Satanás. Então nós temos que reconhecer a voz de Cristo e também conhecer a voz do inimigo. Só assim nós podemos ser libertos. O que deve motivar a prosseguir uma vitória em Cristo? Qual é a motivação que nós devemos ter para sermos assim vitoriosos em Cristo? Galardão, né, querido? Também temos várias motivações, né? Nós temos uma coroa a receber, temos um céu a herdar, então a vida eterna, né? Nós temos várias promessas que Deus vai dar a cada um de nós, aquele que for vencedor, né? Aquele que está imbuído no Espírito de Cristo permanece em Cristo. O golpe que atinge essas pessoas recai sobre o Salvador, que envolve com sua presença. Tudo que atinge vem de Cristo. Ela não precisa resistir ao mal, pois Cristo é a sua defesa. Nada pode tocá-lo, exceto com a permissão do Senhor. E todas as coisas permitidas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então é essa promessa que nós temos que colocar nas nossas mentes, que nós temos que confiar. E por mais que esteja difícil, por mais que o céu desabe sobre os nossos pés, sobre as nossas cabeças, mas nós temos um livrador, nós temos um salvador, nós temos um grande salvador, poderoso, mais poderoso que todos. Então confiamos na promessa de Jesus, que aquele que está em Cristo nunca serão decepcionados. Essa é uma promessa verdadeira. A palavra de Deus vem assim, nos enchendo de esperança a cada dia. Quando nós nos aproximamos de Jesus e colocamos toda a nossa confiança nele, ele não vai deixar que as coisas, por mais que pareça que não vai dar certo, continuar daquele jeito. Ele tem um livramento para cada um de nós em cada situação. Que o Senhor possa assim, nos ajudar a entender a cada missões que vem para nós, que é para o nosso elevo espiritual. Que essas missões são maravilhosas e elas possam ser botadas em prática, porque nós precisamos
morar no céu e precisamos levar muita gente conosco. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe essa igreja, que todos possam assim ter o mesmo sentimento e o mesmo desejo. É o que eu desejo nesse momento. Amém. Amém. Amém, irmãos? Lição maravilhosa, né? De grande aprendizado para cada uma de nós. Agradecemos a todas vocês, mulheres, que participaram com essa lição. E a lição enfrentando a tentação. Qual a melhor maneira de enfrentarmos a tentação? É se nós tivermos Jesus no nosso coração. Então vamos nos colocar de pé e cantarmos esse corinho bem animadas. Diz assim, o Banco da Vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia R$86.400. Que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia esta conta estaria zerada. E no dia seguinte você receberia mais R$86.400. Todos nós somos clientes desse banco. Crianças, jovens, homens, mulheres, todos nós somos clientes deste banco da vida. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. E aí vem o livre-arbítrio. Nós vamos usar esses segundos da melhor forma possível. Fazendo o quê? Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo um anjo na vida de alguém, sendo família, sendo generoso, fazendo amizade, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo, né? Quer saber o valor de um ano? Pergunte ao garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o de uma semana, pergunte ao editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas neste dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não se veem a hora de se encontrar.
de 1 minuto, pergunte a quem perdeu um avião. 1 minuto vale muito. Quer saber um valor de 1 segundo? Pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que perdeu uma medalha nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é seu bem mais precioso. Que ele é para você. Que é ele que vai fazer você compartilhar com outras pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós, seus filhos, amigos, verdadeiros e seus amores. Que a gente só se dá conta quando perde. Eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, quando esse futuro não é certo. O futuro é agora. O ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que chama-se presente de Deus. Então, irmãos, eu trouxe essa mensagem para a gente fazer uma reflexão. Nós, mulheres, como hoje é o sábado dedicado às mulheres, nós mulheres temos muitos afazeres, não é verdade? E principalmente aquelas que trabalham para ajudar no orçamento doméstico. E nós temos dupla jornada. Então nós devemos ter sabedoria para usar o nosso tempo e tirar um momento para também levar a mensagem do Senhor, né? Ser os mensageiros do Senhor. Nós precisamos administrar o nosso tempo para a gente realizar todas as nossas tarefas e também tirar um momento para evangelizar, para sermos missionária, pregarmos o Evangelho. Aqui no Serviço Cristão, o livro da nossa igreja, né, que fala do trabalho missionário, a irmã White diz assim, olha: homens e mulheres, sede fiéis e dê 1 minuto para anunciar os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O conselho da irmã White é que nós tiremos 1 minuto do nosso dia para nós anunciar o quê? O Evangelho. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos só cuidando da família? Estamos só cuidando de nós? Nosso trabalho? Estamos nós tirando 1 minuto para anunciar este evangelho que nós recebemos? Essas perguntas cada um vai responder para si mesmo, né? E eu quero lembrar a todos nós da história daquela mulher samaritana. Como hoje é o sábado dedicado às mulheres, vamos deixar a história dessa mulher na nossa mente. A mulher samaritana, quando ouviu o evangelho, foi o que ela fez. Ela foi primeiro levar o cântaro em casa cheio de água, né? Ela foi primeiro arrumar a casa, ela foi primeiro... Foi o que ela fez. Imediatamente, ela foi anunciar o evangelho. Então devemos nós, com essa mensagem, essa reflexão, levar para a nossa vida prática, né? Que possamos tirar 1 minuto desses 86.045 segundos que Deus nos dá todos os dias para levarmos o evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos dê sua graça e nos fortaleça para isso. Amém? Amém. Amém. Agradecemos a irmã Nedinha por esse belo incentivo missionário. Que Deus abençoe. E vamos cantar o hino 564, Joias Preciosas, para a entrada das nossas crianças. Amém.
cultos, né? Cultos que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso mestre. E hoje as crianças, elas têm 2 hinos muito especiais. E nós gostaríamos de solicitar a ajuda da igreja. São hinos antigos, hinos que todos nós já conhecemos. E eu vou convidar aqui Fabíola também para nos ajudar, para a gente relembrar esses corinhos.
cantamos louvores. Os irmãos podem tomar seus assentos e nós agradecemos a todos. Vamos continuar orando pelas nossas crianças, nossas professoras, pela dedicação e o amor descansado por todas. Amém? Amém. Deus sempre abençoe as crianças. Convidamos agora a irmã Fabíola e a irmã Lene para os minutos de saúde.